Pessoal, estamos aqui diretamente do Grupo Educacional Favene, pela Unifavene. Começaremos aqui uma nova jornada de apresentação de conteúdos. Iniciaremos aqui com uma nova disciplina, que será Sistemas de Informações Contábeis, que são SIC. Associado ao SIC, veremos sobre as mídias digitais. Na verdade, nós veremos ao longo dessa disciplina qual que é a associação existente entre o SIC e as mídias digitais. Por quê fazer essa associação, esse paralelo? Porque como nós vivenciamos aí, respiramos uma era extremamente digital, uma era online, ágil, onde as informações elas chegam ao nosso conhecimento em tempo real, em tempo oportuno, de maneira assim extraordinariamente rápida, e como o sistema de informação contábil também tem um elo tecnológico muito forte, nós veremos ao longo dessa disciplina qual que é essa associação e qual que é o paralelo que nós podemos fazer da mídia digital e do SIC enquanto ciência, para promover o aperfeiçoamento científico da contabilidade, associado a novas tecnologias, às inovações tecnológicas. Tudo isso será visto e analisado de maneira pontual, de maneira gradativa, ao longo dessa disciplina. Prazer por estar aqui novamente com vocês. Espero que nós tenhamos um ótimo semestre letivo, de muitas experiências e principalmente de muito aprendizado. Hoje nós veremos o primeiro conteúdo, que trata da introdução ao SIC, que é o Sistema de Informação de Contabilidade. Vamos a ele. Inicialmente, pessoal, cabe ressaltar que a contabilidade é uma disciplina essencial, fundamental, no contexto empresarial como um todo. Tal ciência é responsável por fornecer informações precisas, coerentes, relevantes, que subsidiam o administrador numa tomada de decisão acertada e paralelamente estratégica para a manutenção da atividade operacional daquela empresa. Nesse sentido, diante desse contexto, o sistema de informação contábil ele desempenha um papel fundamental ao coletar, processar, armazenar, disponibilizar dados financeiros, contábeis e gerenciais de uma entidade empresarial. Esses sistemas são projetados para auxiliar gestores, auxiliar os investidores, informar os acionistas e os outros stakeholders, que é o público-alvo interessado na capacidade, na situação econômica financeira da empresa. Quem são os stakeholders? São os usuários. Quem são os usuários da contabilidade? O usuário da contabilidade é aquela pessoa física ou jurídica que necessariamente possui algum tipo de interesse na real situação econômica e financeira de uma entidade empresarial. Dentro desse grupo usuário, ele vai ser subdividido em dois segmentos: os usuários internos e os usuários externos. Aqui nós temos alguns. Quais são os usuários internos da contabilidade? Os colaboradores, os administradores, os gestores, os proprietários. Essa gama de agentes são considerados usuários internos. Quais são os externos? Externos você tem os clientes, você tem as instituições financeiras, no momento de conceder uma linha de crédito ou não, você tem os próprios acionistas, que têm interesse na situação econômica e financeira da empresa e, por isso, projetam aportar o seu capital financeiro para receber dividendo. Então, esses agentes, eles compõem os usuários da contabilidade. Compreendem a saúde financeira da empresa, avaliam sua performance e, principalmente, os seus resultados alcançados. Através desse presente estudo, dessa aula de hoje, exploraremos o conceito, importância e os objetivos do SIC, destacando a sua importância
no âmbito acadêmico, mas também no cenário empresarial. Que tenhamos ótimos estudos. Introduzindo o assunto. O conceito de sistema tem sua base na teoria geral dos sistemas, conforme apresentado pelo pesquisador Bertalanffy, de 75. Essa teoria, segundo explica Luiz Clóvis Padovese, em 19, visa formular princípios aplicáveis a todos os sistemas, independentemente da natureza de seus elementos e das suas relações ou forças que se conectam entre elas. Portanto, a teoria geral dos sistemas pode ser considerada uma ciência que trata da totalidade, ou seja, um conceito que antes era tido como vago, nebuloso ou até mesmo semi-metafísico, conforme afirma Padovese. A teoria geral dos sistemas, em sentido restrito, que é a TGS, busca derivar conceitos característicos de totalidade, organizadas como interação, soma, mecanização, centralização, competição e finalidade, fundamento, a partir da definição geral de sistema, como um complexo de componentes em profunda conexão de maneira metafísica. Esses conceitos são aplicados a fenômenos concretos, corpóreos, de acordo com a perspectiva de Bertalanffy. Para o autor, a teoria dos sistemas contrasta, se opõe com a visão clássica de procedimentos analíticos. A frase, o todo é mais que a soma das partes, implica que as características do sistema como um todo não podem apenas ser características isoladas de suas partes constituintes. Em outras palavras, o sistema tem propriedades emergentes que não podem ser reduzidas ao simples estudo das partes individualmente. O que cabe afirmar aqui, pessoal? Que o sistema, meramente o termo sistema, ele subentende, ele sobrepõe a ideia de um conjunto de componentes interligados entre si e que trata de N situações. Ou seja, à medida que você vai alimentando esse sistema, que seja um sistema contábil, que seja um fluxo de caixa, um relatório financeiro, ele vai funcionar na medida que ele é alimentado. Quem que alimenta um sistema? O operador, o colaborador, que tem esse dado na mão, ele vai pegar esse dado, vai praticar o lançamento do dado no sistema, o sistema vai compilar aquele dado, como as estruturas do sistema são conectadas, os componentes do sistema, as variáveis do sistema são conectados a fatos concretos, a fenômenos concretos, à medida que você vai lançando esse registro, o sistema vai compilando esse dado de maneira a te promover informação. De posse da informação, o administrador, o gestor, ele vai conseguir, através da alimentação feita anteriormente, tomar decisões, basear suas decisões. Então, o sistema, ele é basicamente o quê? Uma estrutura conectada, mutuamente conectada a situações, fenômenos, características sólidas, fidedignas, de modo a compilar esses dados e produzir informações que serão úteis no dia a dia da empresa. Bertalanffy também critica o procedimento analítico e aponta que a sua aplicação depende especialmente de duas condições. Primeiro, que haja interações entre as partes. Deve haver interações entre as partes, devem ser inexistentes ou suficientemente fracas para serem desprezadas em determinadas pesquisas. Segundo, as relações que descrevem o comportamento das partes devem ser lineares, permitindo a aditividade, o que significa que a equação que descreve o comportamento do sistema como um todo é semelhante às equações que descrevem o comportamento das partes. Somente sob essas condições é possível sobrepor os processos parciais,
para obter o processo total. Portanto, como defendido pelo autor, o problema metodológico enfrentado pela teoria do sistema é preparar-se para resolver questões que, em comparação com os problemas analíticos e somatórios da ciência clássica, possuem uma natureza muito mais abrangente e muito mais complexa. Lembrando, pessoal, que o sistema ele vai analisar os dados gradativamente. Quando o autor ele diz assim, sob essas condições é possível sobrepor o processo parcial e obter o total. Porque inicialmente, à medida que o lançamento ele vai sendo inserido, parcialmente o sistema já vai compilando esses dados. Quando você finaliza o lançamento, aquilo que era parte já é todo. Por isso que Padovese diz que o sistema trabalha com a totalidade dos dados, com a totalidade dos registros. À medida que esse lançamento ele vai ocorrendo, a totalidade do registro ela vai se estruturando dentro da plataforma, dentro do sistema, de modo que você possa utilizar isso pontualmente conforme a sua necessidade. Agora vamos lá, conceito de SIC, Sistema de Informação Contábil. O SIC representa uma das ferramentas mais antigas e amplamente empregada no cenário empresarial. Sua função primordial consiste em registrar e relatar transações comerciais associadas a eventos econômicos, adotando princípios fundamentais da contabilidade de partidas dobradas, ou seja, para cada débito eu tenho um crédito. Quais são os princípios fundamentais de contabilidade regulamentados pelo Conselho Federal de Contabilidade, CFC, na resolução 750 da década de 90, 1993. Quais são esses princípios geralmente aceitos? Oportunidade, informações íntegras e tempestivas. Nós temos oportunidade, registro pelo valor original, que foi praticamente que depôs, né? O registro pelo valor original, ele depôs o princípio da atualização monetária, ou seja, os dados, as informações contábeis deverão, a partir de então, ser mensuradas em moeda corrente nacional, respeitando as leis vigentes financeiras daquele país, correto? Nós temos aí também o princípio da continuidade, que uma entidade empresarial ela é criada, ela é infraestruturada para permanecer, para continuar exercendo as suas atividades operacionais. Nós temos aí o princípio da entidade, que ela reconhece a autonomia no patrimônio da empresa, segregando o patrimônio da empresa com o patrimônio do sócio. Nós temos o princípio de competência, que é considerar os fatos contábeis, as transações contábeis, no momento de sua ocorrência, independentemente do pagamento, da saída de recurso ou do ingresso de recurso financeiro para a entidade. E nós temos, por fim, o princípio da prudência ou do conservadorismo, ou seja, situações igualmente válidas, eu considero um maior valor para o passivo e um menor valor para o ativo. Além disso, o SIC também, os sistemas de informação contábeis incorporaram conceitos contábeis modernos, como a contabilidade por responsabilidade, que é o accountability, que nós falamos, e o custeio baseado em atividade, que é o custeio ABC. Essa abordagem evolutiva reflete uma busca quase que insana, né, contínua, por aprimoramento dos processos contábeis, tornando-os mais eficientes e alinhados com as necessidades da gestão e análise financeira das organizações. Conceitualmente, falando conforme Padovese, sistema de informação contábil é o meio que o contador geral, gerencial, controller, utiliza para efetivar a contabilidade e a informação contábil dentro da entidade, para que a contabilidade seja utilizada em toda a sua plenitude. Para Gelina, Sutton e Oran, os sistemas de informação contábeis são subsistemas, subcomponentes que compõem o sistema de informação gerencial de uma entidade, com o propósito de coletar, processar
e informar as transações financeiras ocorridas naquele período. Segundo o pensamento exposto por Bill em 85, um SIC, um Sistema de Informação Contábil, é um conjunto de atividades interrelacionadas. Documentos, tecnologias destinados a coletar, armazenar, analisar, verificar, processá-los e relatar informações para um grupo diversificado de tomadores de decisões, administradores, gestores, internos e externos, dentro de uma entidade. Um SIC bem projetado, segundo o referido autor, pode melhorar de maneira substancial a tomada de decisões de várias frentes de uma entidade, inclusive respondendo a diversos elementos da estrutura conceitual presente no Financial Accounting Standard Board, que é um órgão internacional que gere, que norteia, que verifica a contabilidade, que é o FASB, que é justamente um órgão internacional, um órgão inglês, na verdade, que vai acompanhar, monitorar os procedimentos em contabilidade. Tomando por base, então, as diversas definições acadêmicas, Padovese ensina que um sistema pode ser descrito ainda como um complexo de elementos em interação, que atuam como um todo organizado ou partes interdependentes e que formam uma unidade complexa. Nesse sentido, pessoal, o sistema ele é resultado de interações entre os seus agentes, onde cada parte tem uma influência sobre o funcionamento do todo. Essa abordagem sistêmica, essa abordagem complexa, implica que o todo seja mais do que apenas a soma de partes isoladas. No contexto empresarial, essa conectividade, essa sinergia dos elementos sistêmicos é conhecido como sinergia, conexão, possibilitando que a ação conjunta alcance um desempenho superior ao que seria possível se fosse feito isoladamente. Nesse cenário, ao estudar um sistema, é essencial considerar as inter-relações e o contexto no qual ele vai operar, ele vai ser realizado. Pois as características emergentes do sistema não podem ser compreendidas apenas analisando-se as suas partes isoladas, já dizia Luiz Clóvis Padovese. Visualmente, o funcionamento de um sistema ele envolve o processamento de recurso, que é a entrada do registro, que resultam em saídas ou produtos do sistema, que são as entradas, o processamento do dado e a saída da informação, como nós veremos no slide próximo. Essa representação ilustra o funcionamento do sistema, onde as entradas são analisadas, resultando em saídas ou produtos compilados, administrados, verificados por esse sistema de informação. Pessoal, nós já vimos aqui na aula que o SIC não é algo atual, pelo contrário, até mesmo a contabilidade. Olha só, pessoal, que interessante. Conforme os pensadores da contabilidade, Sérgio Dícigos, José Carlos Marion, Eliseu Martins, Rogério Guelber, o que acontece? A contabilidade ela é tão antiga quanto. Há registros de contabilidade no ano 4000 antes de Cristo, olha só, onde os próprios pastores que pastoreavam aquele rebanho de ovelhas, mesmo de maneira empírica, superficial, eles já faziam um controle contábil. Ao amanhecer, verificava o rebanho. Ao entardecer, verificava o rebanho. Para poder verificar se tinha alguma perda, para poder verificar se algum animal se perdeu, se alguma ovelha se perdeu, se alguma ovelha se afastou, se eu tenho a mesma quantidade. Já haviam registros rupestres em pedras, identificando um controle. Então, a contabilidade é um registro antigo. É claro que, com o passar do tempo, a contabilidade, o sistema de informação, ele vai se aprimorando naturalmente com as exigências do tempo, do fisco, com as necessidades empresariais e, sobretudo, com um ambiente propício a gerar informação. Porque nós vivemos de informação diariamente. Eu preciso de informação para sair de casa,
qual rua eu vou tomar, qual saída eu vou praticar para chegar mais cedo no trabalho, para me livrar do trânsito. No meu trabalho, qual atitude eu vou tomar sobre um dado, sobre um registro, sobre um lançamento, sobre um problema. Então, nós precisamos administrar, nós precisamos verificar esse dado que vai ser inserido nesse sistema interrelacionado diariamente, porque a partir do lançamento, esse dado é processado e vai gerar, vai sair para o usuário, para o colaborador, para o proprietário, uma informação pautada no lançamento. Então, veja que o lançamento é tão importante quanto a decisão. Porque se você faz um lançamento equivocado, a decisão também será equivocada. Olha só essa figura. Parece simples, mas Padovese quer dizer muita coisa com ela. Olha como que funciona um sistema básico de informação contábil. Qualquer tipo de sistema também. Primeiro você tem a entrada, o lançamento do registro, o lançamento do dado. Quando você faz o lançamento do dado, o sistema ele é interrelacionado com as variáveis que são configuradas naquele sistema. Quais são as variáveis? Os lançamentos, débito e crédito, os princípios fundamentais de contabilidade, o enquadramento tributário daquela empresa. São variáveis que estão amarradas, configuradas no sistema. À medida que as informações, que os registros vão sendo lançados, com base nessas variáveis, o sistema ele vai o quê? Verificando esses dados, compilando esses dados, monitorando esses dados, de modo que, ao final desse lançamento, desse registro, vai sair, vai ser gerada uma informação. Vai ser gerado um contexto informacional para o administrador visualizar, delegar as funções e administrar aquele contexto empresarial. Consoante, explica Padovese, os sistemas classificam-se em abertos e fechados. Sistemas fechados não interagem com o ambiente externo, como um relógio cumprindo sua função sem interagir com o meio ambiente. O corpo humano, por outro lado, é um exemplo de sistema aberto, pois ele interage totalmente com o meio ambiente. Há também sistemas físicos e informacionais. Empresas são exemplos de sistemas abertos, clássicos, assim como sistemas de informações, pois interagem com o ambiente durante seu processo de funcionamento. O conceito de sistema está intrinsecamente associado à ideia de um conjunto de elementos interrelacionados, com o propósito de produzir algo específico, de acordo com as funções a que se destina a realizar. É essencial decompor o sistema em seus elementos ou componentes para entender a sua funcionalidade. Os principais elementos que compõem o sistema, conforme Padovese, são esses aqui. Ó. Primeiro, qual que é o objetivo do SIC? Incluindo as metas globais e as medidas de desempenho do sistema como um todo. Quais são os componentes do SIC? Ambiente do sistema. Engloba restrições e influências externas que, por algum motivo, podem afetar o desempenho do sistema. Recursos ou entradas do sistema, representando os elementos que são fornecidos ao sistema para o adequado processamento. Componente do sistema, suas atividades, propósito, finalidade, medidas de desempenho. Administração e controle do sistema, responsável por gerir e direcionar o funcionamento do sistema. Avaliação do sistema para analisar o desempenho do sistema em relação aos objetivos estabelecidos. A abordagem de diferentes autores, como Schuckmann e Oliveira, pode variar um pouco, mas suas considerações sobre os componentes do sistema, eles são equivalentes. Preste atenção nessa figura. Na figura 2 é apresentado um esquema que representa, de maneira assim bem clara, o sistema e a definição detalhada de cada componente que é interrelacionado. Você tem a entrada, você tem o processo de informação e você tem a saída, que é utilizado para tomada de decisão. Esse processo ele vai sendo alimentado e retroalimentado.
Porque à medida que você tem o resultado da informação que é gerada, que é lançada, é possível, junto a esse sistema, a esse componente interrelacionado, ajustar os parâmetros para, de repente, pontualmente agir sobre uma situação. Então, por isso que fala-se retroalimentação. Por quê? É o resultado da informação que foi gerada pelo sistema. Com base nesse resultado, qual que é a estratégia que o administrador vai focar em relação à resolução do problema? É uma retroalimentação, que a partir daí vai ser possível estruturar o sistema de modo a promover essa informação. Importância e objetivos do SIC. Os objetivos são o aspecto mais... Deixa eu verificar só a quantidade de slide aqui, pessoal. Porque senão eu posso me perder e o tempo também. Nós temos que seguir um limite de tempo aqui. Os objetivos são o aspecto mais crucial de um sistema, representando aquilo que se deseja e principalmente aquilo que o sistema vai realizar. Eles estão intimamente ligados à responsabilidade ou missão da organização. Conforme mencionado por Ritchie, em 89, os objetivos são o que se espera que o sistema permita alcançar em relação aos recursos que estão sob a administração. Segundo Oliveira, os objetivos constituem a própria razão de existir do sistema, ou seja, são a finalidade para a qual o sistema foi criado. Portanto, a definição clara dos objetivos é o ponto de partida essencial para a construção de um sistema. Em resumo, os objetivos são a base fundamental que guia todo o processo de concepção, implementação e funcionamento do sistema, representando o que se almeja alcançar por meio de suas ações e interações. Segundo Gil, Biancolino e Slavov, é possível afirmar que o objetivo primordial de um SIC é ser o componente central do sistema de gestão empresarial, fornecendo aos gestores informações financeiras essenciais para as decisões relacionadas à avaliação do desempenho atual da empresa e, principalmente, promovendo uma ideia, previsionando uma ideia de futuro em relação à continuidade das atividades empresariais naquele determinado momento. Compreende-se que o propósito fundamental de um sistema de informação contábil é justamente ser o cerne, o componente central do sistema de gestão empresarial, fornecendo aos gestores informações financeiras essenciais para as decisões decorrentes de avaliação de desempenho atual e projetado conforme as atividades que a organização desempenha. O ambiente do SIC tem um alcance crescente. À medida que cada nova operação executada pela empresa torna-se um novo componente da contabilidade, ampliando, sobretudo, o controle daquele sistema. Isso implica dizer que o SIC se estende até as fronteiras do sistema de empresa e seus limites são congruentes com o da organização como um todo. Já dizia Slavov, Biancolino e o Gil. Vamos repetir isso aqui, interessante. Isso implica entender que o SIC ele se estende até a fronteira do sistema da empresa, ou seja, o SIC, pessoal, ele é um componente do sistema empresarial que existe na empresa. E os seus limites, eles são semelhantes, congruentes com os da organização, considerando todo o processo, todo o ramo de atividades que são desempenhadas por aquela empresa. Perdão, pessoal. Continuando. A contabilidade demanda um papel vital. Agora vamos falar do papel da contabilidade no contexto do SIC. A contabilidade desempenha um papel vital no contexto das informações empresariais ao registrar, analisar e comunicar dados financeiros. Seu propósito é fornecer informações relevantes sobre a situação financeira e desempenho da empresa, fundamentais para decisões gerenciais, prestação de contas, público-alvo e atendimento às obrigações legais que são exigidas pelo fisco. Portanto, conforme se extrai dos ensinamentos de Padovese,
A contabilidade é essencial, é fundamental para fornecer transparência e prestação de contas aos stakeholders da empresa, como acionistas, investidores, credores e órgãos reguladores. As demonstrações contábeis, como o BP, DRE, DFC, são produzidas com base em lançamentos contábeis e são amplamente utilizadas para gerir a saúde, a eficiência, a situação financeira, patrimonial e do fluxo de caixa de uma empresa operacional. Além disso, a contabilidade desempenha um papel importante na avaliação do valor de mercado da empresa e na avaliação de suas ações no mercado de capitais. No contexto das informações empresariais modernas, a contabilidade evoluiu para além de seu papel tradicional de registrar transações financeiras. Com o advento da tecnologia e o aumento do volume de dados, a contabilidade gerencial tem ganhado destaque. Essa vertente da contabilidade concentra-se na análise de informações financeiras e não financeiras, para fornecer insights estratégicos e apoiar a tomada de decisões que já foram informadas através do sistema empresarial. Além disso, a contabilidade está se adaptando, se remodelando, se reconfigurando às mudanças nas regulamentações e nas práticas internacionais, visando a uniformização dos procedimentos e práticas na área da contabilidade, buscando a harmonização e comparabilidade das informações financeiras entre empresas em diferentes países. Essa evolução contínua destaca a importância contínua, a importância frequente da contabilidade como uma ferramenta indispensável, visando o sucesso empresarial dentro do cenário global. Olha só que detalhe interessante. Tá, vamos lá. Olha só essa imagem interessante, ó. De um lado aqui você tem a contabilidade. Dentro da contabilidade, você tem as variáveis existentes, competentes a essa ciência operacional, a essa ciência social aplicada. O objeto da contabilidade. Qual é o objeto da contabilidade? O patrimônio. O patrimônio das entidades empresariais? Não. O patrimônio das entidades econômico-financeiras, que abrangem os 3 setores operacionais de uma entidade operacional. Primeiro setor. Qual que é o primeiro setor? Primeiro setor, você tem o quê? A administração pública. A administração pública são as prefeituras, são os municípios, com a sua gestão administrativa, com a sua gestão contábil, são as empresas do primeiro setor. Prefeituras de modo geral. Segundo setor, iniciativa privada. São empresas que visam lucro para subsistir e para manter a sua funcionalidade operacional. Em contrapartida, as prefeituras do primeiro setor, elas não visam lucro, elas visam o alcance do recurso financeiro para poder promover, devolver esse recurso em qualidade de vida e em condições melhores para a sua população. Terceiro setor, você tem as ONGs, organizações não governamentais, as associações, as entidades filantrópicas, que, por sua vez, também não visam lucro, mas precisam do recurso financeiro para desenvolver a sua atividade social, que seja a saúde, o lazer, a segurança, a informação, a instrumentação de novos conhecimentos. Existe também esse fenômeno. E o patrimônio é simbolizado pelos bens, direitos e obrigações que uma empresa compõe. Vamos lá. Aí você tem agora as aplicações, ou seja, aonde esse patrimônio ele é aplicado, aonde esse bem ele é aplicado? Nas entidades aqui, ó, entidades econômico-administrativas, já falei, primeiro setor, entidades públicas, segundo setor, iniciativa privada, terceiro setor, organizações filantrópicas, sociais, associações, fundações, que podem ser instituídas tanto em pessoas físicas quanto em pessoas jurídicas. Então, o leque de atuação da contabilidade, ele é gigantesco. Ele é um leque gigantesco. Daí a importância da contabilidade na gestão do seu negócio.
na manutenção do seu negócio. Agora eu trouxe aqui 2 testes para que nós possamos fazer, como se fosse um resumo daquilo que nós vimos, para verificar se de fato houve uma boa contextualização do conteúdo apresentado nessa primeira aula. Vamos ver se ao longo de todo... Deixa eu ver a hora aqui. Vamos ver se ao longo de todo o nosso semestre, vou sempre preparar atividades para que ao final da aula nós possamos discutir, debater, apresentar outros pontos a serem revistos. Acho que isso é interessante para nós. Quais os principais objetivos de um adequado sistema de informação contábil? Cite quais são os benefícios de um adequado sistema de informação contábil para as empresas, na manutenção das empresas. Pessoal, o sistema de informação contábil, ele é um componente conectado com as variáveis, com as relações intrínsecas que existem dentro da empresa, que é muito importante para poder manter a funcionalidade e o objetivo essencial da empresa, que é permanecer a executar as suas atividades diárias. O SIC é um instrumento de auxílio na gestão do negócio empresarial. Vamos responder a primeira questão. Quais os principais objetivos? O próprio Padovese aponta isso. De acordo com o Padovese, o sistema de informação contábil ou o sistema de informação de controladoria são os meios que o contador geral, o contador gerencial ou o controller utilizarão para efetivar a contabilidade, ou seja, para tornar a contabilidade essencial, para tornar a contabilidade, pessoal, fundamental na administração do meu negócio. E a informação contábil dentro da organização, para que, de fato, a contabilidade seja utilizada em sua plenitude. Pessoal, a contabilidade é um mundo de informação. A contabilidade não digo um abismo, mas é um conjunto de informação oceânica, estratosférica. E, às vezes, o proprietário, o gestor, utiliza uma parte ainda aquém da funcionalidade da contabilidade. Contabilidade é uma ciência social aplicada que vai justamente controlar, verificar, monitorar, armazenar, acompanhar os dados, processando-os, tornando-os em informações relevantes, ou seja, importantes para o meu dia a dia, úteis, ou seja, vai fazer diferença no meu dia a dia, no meu cotidiano, e tempestivas, ou seja, elas precisam ser utilizadas naquele momento, naquele dia, naquela hora, naquele minuto, justamente para que ela possa subsidiar, municiar o administrador no momento de realizar suas atividades, no momento de tomar suas decisões. Então, olha como que a contabilidade ela é essencial. Quanto mais eu utilizo, quanto mais eu exploro, eu torturo a contabilidade na minha empresa, maior será a gama informacional, melhor será a assertividade da minha decisão. Desta maneira, os sistemas de informações contábeis auxiliam de forma eficaz o registro, o controle e o gerenciamento de todos os eventos ocorridos ou realizados pela organização, de modo que todas as informações sejam organizadas e apresentadas de acordo com a necessidade dos seus usuários. Então, respondemos assim a pergunta número 1. Pergunta número 2. Dá uma respirada, né? Porque tá igual uma metralhadora aqui, falando toda hora. Dá uma respirada, dá uma sentada. Vamos para o número 2 com calma. A gente poder terminar essa aula número 1, pelo menos entendendo o que é um SIC, a funcionalidade do SIC e o que ela pode representar para nós. Questão número 2. Cite quais são os benefícios de um adequado sistema de informação para as empresas. A resposta é a seguinte: existe uma certa dificuldade em avaliar quantitativamente, ou seja, quantidade, os benefícios oferecidos para o sistema de informação gerencial.
o qual pode, sob determinadas condições, trazer os seguintes benefícios para as empresas. Ou seja, a aplicação do SIG, por que aqui ele fala o SIG, né? Sistema de Informação Gerencial, porque o Sistema de Informação Gerencial é aquele que já está incrustado na empresa. É aquele que a empresa já utiliza. O SIC, pessoal, é um componente de informações interrelacionadas, interconectadas, que será integrada no sistema que a empresa já possui, de modo a utilizar a contabilidade na sua plenitude, de modo a fazer valer o registro da informação contábil e de modo a ser sustentado pela contabilidade na gestão do seu negócio. Então, os benefícios eles são inúmeros, eu destaquei alguns aqui. Redução de custo da operação. Reduzir custo, pessoal, é algo presente na cadeia do ser humano. Na nossa vida, eu preciso, às vezes, torcer, diminuir, abaixar o nível de custo para poder aumentar a minha rentabilidade, otimizar o meu custo para conseguir equilibrar as minhas finanças. Reduzir custo é algo assim essencial para a manutenção de qualquer empresa e qualquer saúde financeira. Melhoria no acesso às informações, proporcionando relatórios mais precisos e confiáveis, sobretudo com maior agilidade. E, por fim, esse SIG, a associação do SIC, da contabilidade com o sistema gerencial empresarial, ele visa promover uma melhoria na produtividade. Porque se eu tenho uma melhoria na minha produtividade, automaticamente, a gestão do meu negócio, a gestão da minha empresa, ela está sendo bem conduzida. Primeiro, porque eu consigo otimizar meu custo. Segundo, porque eu tenho acesso a informações úteis, relevantes, tempestivas e fidedignas. E terceiro, que eu consigo aumentar a minha produção, desenvolver a minha capacidade produtiva, entregar o meu produto, realizar o meu serviço e manter a minha atividade econômica ativa na minha empresa. Correto? Pessoal, é isso. Nós chegamos aqui ao final da nossa primeira aula. Esse assunto, inicialmente, nós não vimos nada associado especificamente à mídia digital. Nós veremos isso ao longo do nosso semestre. Mas já deu para poder verificar que existe uma associação do SIC com as mídias digitais, ou seja, com controles, com registros, com informações. Essas informações estão onde? Em qualquer lugar. Você consegue ter informação hoje na palma da sua mão, verificando no celular, um e-book, um livro eletrônico, ou pegando um livro físico também, que seja. Então, as mídias digitais, elas estão intrinsecamente ligadas ao SIC, porque o SIC ele é a composição de um sistema aberto, ou seja, um sistema que recebe dado, que recebe registro, ou seja, as entradas. Essas entradas são processadas, monitoradas, avaliadas, analisadas, compiladas, gera-se um extrato informacional. Esse extrato informacional ele vai ser desencadeado para o administrador, para o gestor, para o proprietário. Ou seja, é algo ágil, é algo digital, é algo dinâmico, que visa melhorar, aumentar a capacidade produtiva, gerir melhor o seu negócio, reduzir o seu custo, otimizar o seu tempo, aumentar a sua receita, gerar informação segura e muito mais. O acesso à informação, ele se torna mais rápido, ele se torna mais viável. Daí a correlação de SIC com mídias digitais. Pessoal, agradeço muito. Espero que vocês tenham gostado dessa primeira aula. Realmente foi muito, pelo menos para minha pessoa, foi muito bom rever esse conteúdo. Rever de maneira assim, né? Voltar a comentar sobre SIC, voltar a falar de SIC, principalmente associado a mídias digitais, que é algo novo, é uma inovação no campo da ciência da contabilidade. Porque a informação caminha para esse dinamismo, para essa agilidade. E quando a contabilidade está associada a essa vertente, o sucesso do negócio ele está garantido. Um grande abraço e até a próxima. E muito obrigado pela atenção de vocês.